Vamos resolver aqui o exercício do Moisés, que ele diz que no sistema dessa figura aqui, esse desenho, tem a porção AC, que é entre esses dois pontos aqui, que tem a porção A, tá? O ponto A aqui em cima. Contém Mercúrio, tá? Então aqui a gente tem Mercúrio. Na porção BC, essa porção entre os dois pontos, aqui vai conter óleo. E na última porção, que é essa aqui, que sobrou, ele é um tanque aberto, que dá para o ar. Então aqui tem uma pressão P0, que é o ar, tá? Com água. E aqui ele dá todas as densidades e as alturas também, que depois a gente usa para trocar os dados. Nós temos, então, a seguinte maneira. A gente quer encontrar a pressão PA nesse ponto Azinho aqui em cima, tá? O que a gente tem que pensar aqui vai ser o seguinte, então. O que nós temos aqui é o ar fazendo pressão na água, fazendo com que isso aqui vá para lá, né? A água vai vir para cá. Aqui a gente tem um óleo, que eles não se misturam, né? Que tem uma pressão da água fazendo aqui e uma pressão do óleo fazendo aqui. Então tem duas pressões sobre o mercúrio, tá? E aqui a gente tem o A. O que a gente tem que notar também é que como eles estão em uma mesma linha, por exemplo aqui, nós temos uma mesma pressão, tá? Porque eles estão na mesma altura, é o mesmo líquido, que é uma interface, né, entre o óleo e o mercúrio. Então tem a mesma pressão nessa linha, aqui tem a mesma pressão, tá? Nesses dois pontos aqui. E assim vai. Aqui, por exemplo, também teria a mesma pressão, porque é o mesmo líquido, a mesma linha de altura, e etc. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção também é na lei de Stephen, né? Que diz que quando a altura vai diminuindo, a pressão aumenta, tá? Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Vamos começar com o que a gente quer, que é a pressão PA. E vamos denominar como delta PAC como sendo a diferença entre o ponto PC e o ponto PA. Certo? Então aqui é a diferença entre o ponto PC e o ponto PA. Isso daqui é facilmente calculado, por quê? Porque ele é a pressão nesse ponto aqui. Então a pressão nesse ponto aqui é a diferença entre o ponto C, né, e esse ponto A. A gente tem uma altura aqui de H2, então desse ponto até aqui a gente tem H2 de profundidade. Isso aqui pode ser dado como ρ do mercúrio, do Hg, né, do mercúrio, a gravidade, e o H2 da altura. Que podemos dizer que o PA, então, ele é o ρg H2 mais o PC, certo? E desculpa, né? Tá errado isso aqui. Que é PC menos ρHg GH2, né? Porque na equação aqui, tá? Coloquei errado aqui. Bom, então aqui, nesse ponto aqui, ele é a pressão dada por isso. Tudo bem? Faz sentido? No caso aqui a gente tem o ponto PA, pressão aqui, né? Temos aqui o ponto PC, a pressão aqui. Então a diferença entre os dois seria essa descida aqui, né? Corrigindo se eu estiver errado. Tá? Agora a gente tem uma outra interface que a gente pode equacionar, que é essa diferença de pressão nesses dois pontos aqui. Então a diferença de pressão entre o ponto PB e o ponto PC vai ser PC menos o PB. Isso aqui vai dar o μ do... a densidade do óleo aqui. Vou colocar como
e o H1, que é a diferença de altura deles. Então o PC ele vai ser igual a ρ do óleo GH1 mais o PB. E a última equação que a gente consegue obter é que a diferença aqui de pressão entre o ponto B e a atmosfera, né? Então a diferença de pressão entre o ponto B e a atmosfera é o Mi, o ρ da água, e a diferença aqui é H0, né? Chegamos em PB igual a P0 mais ρ H2OG H0. Nós temos que o H0, o H1 e o H2, eles são respectivamente igual a 10 centímetros, 5 centímetros e 20 centímetros. E o ρ é do mercúrio, o ρ do óleo e o ρ da água são... Aqui o do mercúrio é 13,6 e o do óleo é 0,8. Opa, desculpa, aqui é a densidade relativa, tá? Relativa a H2O. E aqui do óleo relativo ao H2O, que vai ser 13,6 e 0,8. E aqui no caso da densidade relativa, né, é o P do Hg pelo P do H2O. Que aí você pega, por exemplo, que é 13,6, você pega e multiplica esse valor pela água para ter a densidade do mercúrio mesmo, tá? Bom, e aqui você vai fazer só trocas de valores, né? Pois o PC ele é igual a esse cara, que é igual ao PB, vai ser igual então a P0 mais ρH2O GH0. Vamos colocar um pouquinho pro lado aqui. Vou colocar aqui do lado. Então a pressão em A vai ser igual... vamos escrever o PB aqui primeiro, ó. P0 mais ρH2O GH2 H0, desculpa, mais ρ do óleo GH1. Então aqui eu coloquei o PC, né? Menos ρHG GH2. A gente pode dividir aqui todo mundo pela densidade da água, né? Que aí fica P0. Vamos tirar o P0, vamos colocar ele aqui fora, que é uma pressão, né? Todos são, mas enfim. H2O. Aí fica GH0 mais que é a densidade relativa deles, que fica ρ. Vou trocar já, 13,6 GH1. Opa, 0,8 aqui, né? E aqui 13,6 GH2. Certo?
E aí a gente tem P0 mais... Aí aqui, bom, enfim, é só terminar a conta, o que importa aqui é como chega nela, né? Então aqui a ideia só foi encontrar pressões que se igualam e equacionando aqui. Essas pressões são iguais, essas pressões são iguais. Nessa linha as pressões em C e aqui são iguais, nessa linha a pressão em B e aqui são iguais, nessa linha a pressão aqui e aqui são iguais. Daí a gente equaciona e vê que a gente tem várias igualdades aqui que se mantêm, tá?